mas eu acho que a gente precisa olhar com cautela para o modo como que as coisas se sucederam ali, né? Que, obviamente, que a apresentadora não teve intenção alguma disso, né? De menosprezar a pessoa e tal, né? Mas aquela impressão que passa é uma impressão que está na gente já. Então a gente vai olhar aquilo e vai... Opa, peraí. Né? E talvez demore uns segundinhos para a gente traduzir o que está acontecendo. E as pessoas não têm mais essa paciência de traduzir o que aconteceu num caso meio controverso como esse. Então, quer dizer, pareceu que... Né? Então ela falou, entrega aí a cocada que você fez para a gente e tal. Claro, numa atitude de dizer, você é a dona da cocada, certo? Então você vai servir a cocada que você fez para a gente. Ah, tá bom, né? Mas numa situação como a gente vive hoje, a impressão que passou, não para mim, mas para a maioria das pessoas, a gente precisa aprender a jogar o jogo também, foi que, por que ela? Por que a apresentadora não entregou a cocada ela mesma? Então deixa eu servir todo mundo aqui, né? Por que ela não teve esse impulso de ela mesma servir? Olha, eu quero inclusive servir você que fez a cocada aqui, quero te oferecer. Então, imagina se isso acontecesse, né? A nobreza de atitude da apresentadora sabe assim, olha, eu agora vou servir a cocada, inclusive você aqui, fulana, pega aqui uma cocada, eu quero servir por esse trabalho maravilhoso que você faz e tal. A impressão seria, obviamente, contrária, ninguém falaria nada, ninguém exaltaria ela por fazer isso. Mas, evidentemente, que seria muito diferente. Né? Então, apesar de não ter sido uma coisa consciente, eu acho que a gente não pode nem jogar por uma coisa que, foi racismo e pronto, acabou. Inclusive, a mulher hoje, eu não lembro o nome da mulher que fez a cocada. Eu também não sei. Mas posso pesquisar aqui. Ela fez uma retratação lá e tal. E aí as pessoas, claro, já desconfiam que é a Globo que mandou e tal. E aí falam que a mulher não tem consciência racial e que como é que fala? A geração dela está acostumada a não incomodar os brancos e tal. E aí fica aquele monte de comentário na internet, que é uma coisa patética, obviamente, mas que não pode ser simplesmente jogada para debaixo do tapete. Eu acho que essa é uma situação pedagógica. Silene, a moça que vende cocada no salão de beleza. Exatamente. Eu só li, eu também dei uma de público da internet. Eu só li a manchete, entendeu? Porque eu achei tudo tão louco. Porque, na verdade, eu fico pensando, se ela tivesse pensado tudo isso, você vira cocada para não discriminar a Silene, né? Seria uma história... Eu não sei se ao vivo, fazendo um programa, você pensa tudo isso, entendeu? Eu acho você fez a cocada, você não quer servir? Porque ela podia ter feito uma pergunta, você quer servir a cocada ou quer que eu sirva? Por exemplo. E seria muito mais natural, né? Por exemplo. Mas agora, assim, não é nem pensar assim, eu vou servir porque senão e tal. É assim, é uma atitude de serviço. Entendeu? Eu vou servir porque eu acredito que, né, uma atitude de serviço é boa também. Então, eu acho que esse caso é um caso pedagógico, assim, entendeu? Para a gente pensar nele um pouco, né, o modo como a gente age enquanto sociedade, assim. E eu costumo dizer, e tenho defendido essa tese, que no Brasil, ao invés de uma coisa chamada racismo estrutural, que seria um tipo de racismo que está penetrado nas estruturas sociais do país. Está arraigado na gente, é isso? Não na gente, é mais do que isso. Ele está arraigado nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas, nas estruturas jurídicas e nas estruturas sociais. São essas 4 estruturas que o professor Silvio Almeida descreve no livro dele, lá, O Racismo Estrutural. Então, ele fala que esse racismo que está entranhado nas estruturas sociais, isso é, obviamente, uma metáfora, né, que está entranhado nas instituições e também nas estruturas, ele funciona por si só. Né? E ele se transformou, segundo a tese, né, a hipótese do Silvio Almeida, no modo normal como a gente se relaciona. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando, você é a apresentadora branca e eu sou o entrevistado negro. Né? Sim.
Então, a racialização ela é automática. E, claro, que o racismo também, nesse sentido, seria automático. Então, é isso, basicamente, o que significa a teoria de racismo estrutural. Qual é a minha dificuldade com isso? Eu tenho uma dificuldade, primeiramente, filosófica com a coisa. Por quê? Porque quando a gente lê o livro, se a gente vai a ele para tentar entender, né, assim, eu vou desconfiado, tentando entender o que é a coisa. Eu não entendo. Porque o livro não se presta a definir as coisas. Então, por exemplo, a gente não encontra no livro uma definição de estrutura, por exemplo. Não tem. Então, a proposta de solução também não tem. Né? Tem uma coisa ou outra sim, mas que, na minha maneira de ver, não resolveria caso o racismo fosse assim mesmo. Então, quer dizer, se você começar a promover ações afirmativas, por exemplo, para inserir negros nas empresas, nas universidades, então você iria mudando o panorama das instituições e esse racismo, então, seria dissipado. Bom, se ele está nas estruturas, não adianta mudar as pessoas, porque a estrutura não vai mudar. Então, usando a mesma metáfora, o que é uma estrutura de uma casa? É o chão onde uma casa está construída, certo? Sim. Se a estrutura está com um problema, o que a gente tem que fazer? Tem que derrubar a casa. Derrubar a casa, reforçar a estrutura, fazer outra estrutura. Entendeu? Enfim, Então, na minha, assim, o que me parece nas entrelinhas, o que não é dito em nenhum momento, é que a solução proposta implicitamente por essa teoria é revolucionária. Seria virar a mesa das estruturas sociais. Ele não fala isso, mas tem uma entrevista, por exemplo, no canal dele do YouTube, que ele faz com o professor Alisson Mascaro, que é o mestre dele e tal, que é um marxista ferrenho, e ele diz, com todas as letras, que a solução para o racismo estrutural é a revolução. Então, eu não posso concordar com isso. Né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a tese desenvolvida por ele é uma petição de princípio, assim. Porque na conclusão dele já está contida a premissa que ele quer defender. Então ele fala assim, o racismo no Brasil é estrutural. Por quê? E aí ele sai citando um monte de estatística, um monte de coisa da história, para provar a ideia de que o racismo seja estrutural. Isso, filosoficamente, é problemático. Porque você não define os termos, você não diz... por exemplo, vou dar um exemplo simples. Então ele diz assim, olha, uma prova de que o racismo é estrutural é que nós não temos negros em posições de destaque na sociedade brasileira. Isso é prova de que o racismo é estrutural. Então, a gente tem um ou outro, mas, fundamentalmente, a fotografia socioeconômica no Brasil ela é racializada, certo? Então, a pobreza é negra e a riqueza é branca. Quanto mais a gente vai subindo nas classes sociais, mais branco vai ficando. Aí chega lá no topo, não tem negro nenhum. Né? Quando então, você vai... E você vê isso na vida real, numa coisa prosaica, que é um restaurante. Por exemplo, um restaurante classe A, um restaurante cuja conta é cara. Exatamente. Né? Você não vê. É muito raro você encontrar uma família negra. Você encontra um jogador de futebol ou um cantor. Exatamente. E quando você vê entrar Você só encontra uma família negra. Eu prestei muita atenção nisso, porque a primeira vez que eu vi, eu estava acostumada no Rio a ir a restaurantes e só encontrar o Emílio Santiago, encontrar um jogador de futebol. Enfim, eu era muito amiga do Emílio e tinha uma paixão enorme por ele. Mas, enfim, Alcione e tal. Quando eu cheguei na Bahia, em Salvador, eu vi famílias inteiras em restaurantes com garçom, vamos chamar assim. Porque eu não me lembro se o restaurante era caro ou barato em Salvador, entendeu? Era mais comum, assim, era mais... não era mais simples e por isso tinha negro, não é isso que eu quero dizer, mas era mais simples do que os que eu costumava ir no Rio. Porque era no Pelourinho, entendeu? Tinha todo um folclore e tal, né? Sim. Inclusive, poderia ser turista, né?
Sim, mas você via uma família inteira, entendeu? Sim, sim. Aham. Todo mundo, uma família normal, uma família, como outras famílias brancas, orientais, ou árabes, ou judias e tal. Sim. Você via a Então, família. E aí essa. você via a diferença social. Essa diferença, esse racismo social, sempre existiu no Brasil, Sim. Então, não e é é? por isso que a tese é de que É ele estrutural. persiste, porque ele não está só nas nossas relações interpessoais, mas ele está na estrutura. Essa é a tese, né? Ou a hipótese. É essa. Mas, se a gente. Porque essas coisas não são simples de analisar. É óbvio que o nosso país é um país que vem de um sistema escravista por quase 350 anos. Né? É óbvio que depois da escravidão teve um monte de problema, né? E um golpe de Estado que aí, esse sim, relegou a população negra à mais absoluta marginalidade, né? E nunca pensou em como resolver esse problema social. Agora veja, esse problema não é só hoje, atualmente, um problema que acomete as pessoas negras. Né? Então, sim, um branco pobre no Brasil, ele vai provavelmente viver a vida inteira pobre. Não, É. porque o Brasil é um país oligárquico. Né? Ele se estruturou, e aí sim, oligarquicamente. Então a gente tem uma elite que fica lá trocando favores e fazendo, trabalhando para si, né? E aquela base da pirâmide está lá embaixo, pagando a conta, inclusive, né? Dessa vida que uma parte da sociedade vive. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!